Você sabe o porquê de você ser cristão e ter dificuldade de manter uma vida com a igreja, né, de estar participando da igreja? Parece que as pessoas sempre conseguem estar frequentando o culto, mas você tem uma preguiça muito grande, uma procrastinação muito grande para participar dos encontros caseiros, né, dos PGMs, para participar da escola bíblica, principalmente, ou para ir no culto à noite? Ou então, na hora que você vai orar, parece que Deus não te responde a oração, você não sabe quando é a palavra de Deus ou quando é a sua, você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, você às vezes tem um sentimento de que Deus não escuta você, parece que a sua fé não é a mesma do que as outras pessoas da sua igreja. Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque a gente vai te dar a resposta. E um detalhe importante, né? O tempo que nós gastamos com Deus é reflexo da relevância que Ele tem na nossa vida. Então, as respostas para a primeira pergunta de forma direta é: você busca pouco a Deus? Ou então talvez você tenha dificuldade de saber como orar da forma correta. E a resposta de todas essas perguntas que eu fiz no início é: porque a gente, na maioria das vezes, busca pouco a Deus ou busca errado. Então eu te convido agora para você continuar nesse vídeo para entender um pouco melhor sobre Deus, sobre a natureza da oração, porque o tema desse vídeo é oração. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a oração poupa tempo. O maior obstáculo para a oração é que estamos sobrecarregados com outras tarefas diárias. Isso revela a falta da compreensão da natureza da oração. A oração permite a Deus realizar coisas em períodos curtos de tempo, que nós não seríamos capazes de realizar sem Ele em meses de trabalho. Martin Lutero diz: eu geralmente oro em torno de 2 horas por dia, exceto em dias muito ocupados. Nesses dias eu oro 3 horas. Sam Tipt faz um comentário também importante. Diz que através da história da igreja, ou seja, desde que a igreja começou, na época lá de Cristo, né, em Atos dos Apóstolos e etc., os maiores reavivamentos têm acontecido após períodos de trevas espirituais. Ele diz também que durante esses períodos a oração era vista como uma necessidade e não apenas como uma opção. Ainda no curso do Dave Hurley, que fala sobre 8 hábitos eficazes de um líder de pequeno grupo que cresce de forma bíblica, ele diz que a oração é a tarefa mais importante de um líder. Você não ia encontrar um líder eficaz na Bíblia ou na história que não tinha sido uma pessoa de oração, de muita oração. Uma pesquisa feita com líderes de pequenos grupos revelou que líderes que gastam 90 minutos ou mais em oração diária multiplicam, crescem, né, os seus grupos para a honra e glória de Deus 2 vezes mais. Em Mateus 22, verso 29, diz o seguinte: disse Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Gente, nesse momento que Jesus fala isso, é porque tem algumas pessoas que vêm fazer algumas perguntas para Cristo, que se eles tivessem uma vida de oração, de leitura bíblica, eles saberiam responder com muita facilidade. Mas pelo fato deles não entenderem quem é Deus de fato, a palavra de Deus e a sua natureza, eles faziam perguntas que muitas das vezes estavam nas próprias Escrituras. E muitas das vezes também Deus revelava para as pessoas. Gente, o poder de Deus está relacionado com a sua oração. Quando você ora, Deus trabalha na sua vida. Você quer ver o poder de Deus agindo? Ore. Quando ele está falando aqui de uma vida devocional, ou seja, de leitura bíblica referente às Escrituras. E quando ele fala de poder, ele está se referindo à oração, muitas das vezes, né? Vocês não conhecem o poder de Deus, ou seja, você quer conhecer o poder de Deus? Ore. Agora que nós entendemos que a oração ela é muito importante, a gente precisa entender 2 pontos principais para encerrar isso aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a vida espiritual ela não funciona em hipótese alguma como um cursinho. A vida espiritual não é um cursinho, ou seja, na vida você corre atrás das coisas. Você quer trabalhar? Você quer ganhar muito dinheiro? Você quer ser bem sucedido? Quer ser formado nisso, naquilo? Depende de você correr atrás, né? Muitas das coisas dependem da gente fazer a nossa parte, corrermos atrás. Só que na vida espiritual as coisas não funcionam dessa forma. As coisas são muito diferentes. Vamos ver? Vamos dar uma olhada então. A vida espiritual, de acordo com Filipenses 2,13, a gente pode entender o seguinte: é Deus quem efetuou em vocês tanto querer
quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. A gente vê, né, a Bíblia de Estudos de Genebra, ela é muito usada por muitos pastores, ela é muito usada, inclusive a gente tem lá na biblioteca da nossa igreja uma Bíblia dessa. Os comentaristas que escreveram ela são teólogos muito respeitados, e diz o seguinte, no capítulo 2:3, né, no comentário desse texto: tendo invocado o exemplo de Cristo, Paulo reafirma aos filipenses que não vem deles mesmo o querer e o realizar, mas que a vontade e as ações de cada um deles são arenas nas quais atua o poder do próprio Deus. Em outras palavras, gente, sendo direto e sincero com vocês, a Bíblia acabou de dizer: quem efetua em nós a vontade de querer as coisas e de agir é o Espírito Santo, quando se trata de vida espiritual. Então não vem de você não bate seu peito assim, ó, eu dou conta, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque se você fizer desse jeito, você vai quebrar a cara. Em Efésios 6, versos 8 e 9, diz assim o seguinte também, em Efésios 2, do 8 ao 9, é dito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, ou seja, boas atitudes, para que ninguém se glorie. Retomando então, gente, é importante que a gente entenda que o Espírito Santo, Deus, ele não age em nós através da nossa forma pessoal. É Deus que coloca no seu coração. Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo. Eu converso com os adolescentes e digo para eles que isso é como se fosse uma segunda consciência, né? O Espírito Santo que toca no seu coração para ter vontade de orar, de ler a Bíblia. Então você aprendeu o maior segredo. Não depende de você. Você tem que entender que você não é salvo por você, porque você não mata, não rouba, você fez isso ou fez aquilo, né? Você só tem que aceitar o chamado dele. Então, você quer ter uma vida devocional? A primeira coisa que você não deve fazer é bater no peito e dizer: eu vou melhorar, eu vou deixar de procrastinar, vou deixar de ser malandro, vou começar a estudar mais, ler mais a Bíblia. Cara, você já errou na hora que você falou eu. Não é você que faz, é Deus. Então você vai orar em primeiro lugar e pedir: Deus, eu peço que o Senhor coloque no meu coração vontade de orar, de estar lendo a Bíblia, para eu mudar minha vida espiritual de uma forma que eu seja outra pessoa, que eu esteja sensível para ouvir sua voz, eu entenda que é quando o Senhor está falando e quando é o meu coração, que eu saiba o que fazer ou o que não fazer. E eu sei que tudo isso depende da oração, e em primeiro lugar eu tenho que buscar o Senhor. Então eu estou te pedindo, Pai, para que o Senhor trabalhe isso na minha vida. E aí, meus irmãos, Deus vai trabalhar de uma forma como você talvez nunca tenha imaginado. Então talvez a vida inteira você achou que era você que tinha que fazer, né? Mas não é. Nós estávamos equivocados, estávamos extremamente equivocados. Isso depende unicamente de Deus. Mas é claro que, quando eu falo unicamente de Deus, no sentido de operar e fazer um milagre na sua vida, Deus, através do teu Santo Espírito, vai trabalhar isso no nosso coração. A gente tem que entender que você só precisa aceitar. Ou seja, você tem que pedir e ele vai operar. E não espere por algo milagroso, como ele vai chegar do nada e vai colocar no seu coração, vai colocar, como é que fala, vai mandar as coisas para você fazer do céu. É claro que você tem que agir. Então, a gente ora, e a partir do momento que a gente sente aquele desejo de estar orando mais, de estar lendo mais a Bíblia, de estar participando mais da igreja, do culto, isso já é o Espírito Santo trabalhando em você. Então, quando você volta para as coisas de Deus, não é você, não é o Vinícius que está melhorando, que está querendo voltar atrás. É o Espírito Santo que está chamando e eu só estou aceitando. Então, toda vez que acontece qualquer coisa na nossa vida espiritual, no sentido positivo, é Deus agindo e você só tem que permitir ele agir. Então, né, abre aspas, a sua parte é deixar ele agir, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês, tá? E outra coisa, antes que eu me esqueça, Deus ele trabalha com a gente num plano físico. Deus criou a gente enquanto ser humano, ou seja, carne e osso. Lembre-se que Cristo, quando estava cansado, ele não orava e pedia para Deus para acabar com o cansaço dele. Isso não existe, né? Deus estava cansado, então ele tinha que dormir, ele tinha que parar, ele tinha que repousar. Tanto é que na Bíblia, nos 4 evangelhos aí, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é reportado isso, que Deus descansava, ele se hospedava em certos lugares, ele dormia. Então, Deus ele criou você no plano físico para trabalhar você no plano físico. Isso quer dizer que não adianta agora você achar que vai acontecer um milagre, uma coisa maluca da noite pro dia. Pode até ser que seja. Mas Deus trabalha você num plano físico, ou seja, você precisa criar o hábito de orar. Você precisa criar hábitos, entendeu? Então, galera, esse é o nosso vídeo. Espero que você tenha entendido. Espero que a sua vida mude muito.